Seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico espírita, um momento de aprendizado, reflexão e crescimento espiritual. Aqui, buscamos compreender as lições sagradas da Bíblia à luz dos ensinamentos do Espiritismo, unindo fé e razão para melhor viver o Evangelho de Jesus. Neste estudo, mergulharemos nos símbolos, parábolas e ensinamentos divinos, buscando compreender a presença amorosa de Deus em nossas vidas e o chamado à transformação interior. Prepare seu coração e sua mente, pois a jornada do conhecimento e da espiritualidade nos espera. Vamos iniciar nosso estudo. O livro é o Fonte Viva, Chico Xavier. A mensagem 127, Humanidade Real. Eis o homem, Pilatos. João 19:5. Apresentando Cristo à multidão, Pilatos não designava um triunfador terrestre. Nem banquete, nem púrpura, nem aplausos, nem flores. Jesus chamava-se diante da morte, terminava uma semana de terríveis flagelações. Traído, não se rebelara. Preso, exercera a paciência. Humilhado, não se entregou a revides. Esquecido, não se confiou à revolta. Escarnecido, desculpara. Açoitado, olvidou a ofensa. Injustiçado, não se defendeu. Sentenciado ao martírio, soube perdoar. Crucificado, voltaria a conviver dos mesmos discípulos e beneficiários que o haviam abandonado para sossegar-lhe a esperança. Mas, exigindo diante do povo, Pilatos não afirma: eis o condenado, eis a vítima. Diz simplesmente: eis o homem. Aparentemente vencido, o mestre surgia em plena grandeza espiritual, revelando o mais alto padrão de dignidade humana. Rememorando, pois, semelhante passagem, recordemos que somente nas linhas morais do Cristo é que atingiremos a humanidade real. Bom, pessoal, boa tarde novamente para quem chegou depois. Estamos de volta, né, com o nosso estudo, depois da pausa do carnaval. Agora a tendência é que seja realmente quinzenal, que não haja mais interrupções além do já previsto, tá bom? Até o mês de junho. Hoje nós vamos, de fato, começar o nosso estudo, o primeiro livro da Bíblia. Conforme nós já conversamos nos estudos anteriores, a nossa intenção não é estudar parágrafo por parágrafo, mas fazer um sobrevoo sobre as partes principais da Bíblia. A gente não vai focar muito em genealogia, em tribo, né? Isso aí demoraria anos, né? Mas é para a gente ter uma ideia geral mesmo do quadro bíblico à luz da doutrina espírita, uma ideia acerca dos principais ensinamentos, das principais informações na obra bíblica, né? À luz da doutrina espírita. Conforme Allan Kardec, ele nos instrui, com o espiritismo tudo fica fácil, tudo fica simples. O espiritismo explica todas essas questões e aparentes contradições bíblicas, por exemplo, nos explica de maneira bem didática, bem simples, para que todo mundo possa compreender. E nesse segundo mês, nós vamos focar no livro de Gênesis. Tá? É um livro grande, tá? Mas nós vamos focar nos aspectos principais. Quais são? A criação, claro, e aí envolve o quê? A criação da luz, né? A criação do sol,
das águas, se as águas foram criadas ou não, a criação da terra, né, através dos 6 dias da criação. Vamos ver Adão e Eva. Vamos ver também os filhos de Adão e Eva, que tem, né, Caim e Abel, que tem também uma parte importante que a gente precisa entender. Vamos ver também Noé e vamos ver Abraão, certo? Nessa parte aqui de Gênesis, tá certo? Então são os aspectos principais e nós vamos entender, por exemplo, muitas dúvidas, né, que a gente tinha desde criança, ou que a gente tem ainda desde criança, e que à luz da doutrina espírita, essas dúvidas elas vão desvanecendo, elas vão dissipando, como as brumas se dissipam ao sol de cada manhã, tá bom? O pessoal da internet tá tranquilo aí, né? O áudio tá bom, né? Acredito que tá, né? Tá. Bom, então vamos lá. Todo mundo tá com a apostila do mês 2, gente? Apostila do mês 2. A 1 já foi, né? A 1 a gente passou voando por ela porque era introdutória. Introdução da Bíblia, introdução do Espiritismo. Agora, nós vamos ler bastante, certo? Bom, todo mundo está com a apostila do mês 2 aí, né? Apostila, segundo mês, Gênesis e a criação. Pessoal, diante do que nós vimos no mês passado, Gênesis é um nome que a gente pode tirar, ou pode dizer que é um nome original na Bíblia? É o nome que foi escrito na língua original da Bíblia? Sim ou não? Vocês lembram? Ou Gênesis, o nome Gênesis já seria uma tradução? Tradução, Simone? Tradução, as duas Simones responderam. A tradução, Gênesis vem do grego, Gênesis, né? Que foi colocada em qual Bíblia? Na Vulgata de São Jerônimo. A Vulgata, ela foi traduzida, né, já lá do hebraico, e temos o que no hebraico? O título no princípio, certo? No princípio. Então, como é que os hebreus eles colocavam o nome dos seus livros, né? Com a primeira ou as primeiras palavras dos livros. O livro de Gênesis começa: no princípio criava Deus todas as coisas. Então o título do livro ficou no princípio. Só que quando foi traduzido para o grego, e eu errei, não foi São Jerônimo, né? A Vulgata é do latim, né? Mas quando foi traduzido para o grego, ficou Gênesis, ok? E aí nós temos a história no livro de Gênesis, né, da criação do mundo e do que seriam os primeiros seres humanos na Terra, né? O que a doutrina espírita ela vai proporcionar de diferente para a gente logo nesse começo de estudo de Gênesis? A ideia da reencarnação, ou seja, da anterioridade da alma, ela vai mudar completamente a nossa compreensão do início do mundo, do início da Terra e do início dos seres humanos. Porque diferente do que outras religiões, doutrinas, filosofias convencionaram, né? A doutrina espírita vem nos trazer a informação de que até mesmo antes da Terra ser criada, já existiam inúmeros espíritos na criação, em outras moradas da casa do Pai. E que existe a transmigração entre mundos. Espíritos que estão em outras moradas, em algum momento, podem vir para cá. Nós que estamos aqui, podemos ir para outras moradas mais avançadas ou mais atrasadas. Ah, Gonçalo, mas o espírito não retroage? Como é que nós vamos para moradas mais atrasadas? Boa tarde, José André. Como é que nós vamos para moradas mais atrasadas se o espírito não retroage? Boa tarde, Fran. Ora, o espírito não perde
as qualidades que adquiriu, mas ele pode sim encarnar em moradas materiais mais atrasadas. Isso não faz perder as virtudes adquiridas. Assim, Jesus encarnou na Terra. Ele deixou de ser o Cristo? Não. Apenas encarnou em um orbe atrasado, como a Terra. Ok? Então, essa noção, ela vai ampliar a nossa compreensão deste livro Gênesis e de tantos outros na narrativa bíblica, ok? Então, a proposta, meus amigos, é que abram a apostila, vocês em casa, certo? Aqui também. Nós vamos passando os slides, mas os slides eles trazem tópicos, né? Como deve ser. Os slides aí lindos, feitos pela Cris, certo? Nós vamos comentar o tópico, mas nós vamos fazer leitura do texto na apostila, para que a gente não perca informações importantes, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Pessoal da internet, se tiverem alguma dúvida, observação, crítica, coloca no chat e a Adne ela passa para a gente, tá certo? Bom, o primeiro tópico que nós temos aí após o sumário é Gênesis e a criação. O livro de Gênesis, nenhuma novidade, primeiro livro da Bíblia. Bereshit é o nome no hebraico, tá certo? Que significa no princípio. Isso aí a gente já viu tranquilo. Quem escreveu o livro Gênesis? É uma informação importante. Alguns dizem, foi Abraão. Né? Foi qualquer outro personagem. Foi colocado que o profeta Moisés escreveu o livro Gênesis. Porém, muitos estudiosos afirmam que muitas outras mãos colaboraram na escrita deste livro. Tá certo? Então, nós estamos falando, só para situar, pessoal, estamos falando de um período aí de 4.000 anos antes de Cristo, 3.500 antes de Cristo, certo? Então, um período lá para trás, onde você buscar informações históricas exatamente congruentes, né, que você bate o pé e afirma com certeza que aquilo ali é muito complicado. Né? Então, os estudiosos, os historiadores, né, eles trabalham com evidências. Então, existem evidências que outras mãos colaboraram. Mas a gente, de maneira alguma, está batendo o martelo com relação a isso. Tá certo? Um livro que foi escrito há tanto tempo atrás, em uma realidade tão diferente da nossa, em uma cultura que é completamente diferente, em que muitos traços já se perderam, a própria linguagem já se perdeu em muitos pontos, tá? É muito difícil para a gente hoje interpretar 100% fielmente tudo que está lá, certo? Por isso, 2.000 anos atrás, o apóstolo Paulo ele vai dizer, gente, cuidado com esse estudo apegado demais à letra. Porque tem coisa que nós vamos viajar. Entendeu? Por isso, nos alerta Paulo, que o objetivo principal é nós nos atermos ao sentido, ao significado espiritual dos ensinamentos. Muito além da gente ficar apegado à genealogia, por exemplo, quem é filho de quem casou com quem, quantos anos viveu tal pessoa, muito além disso, até porque nessa questão de geração está também uma questão simbólica, é preciso que a gente se atente ao quê? Ao cerne das informações, ao centro, ao que aquele livro traz ao nosso coração, muito além da nossa simples cognição, que por si só é muito falha. Ok? Tudo bem? Então vamos lá. Sem maiores pretensões, nós temos
o objetivo de extrair o sentido espiritual da bela linguagem poética que é característica do povo hebreu. O Emmanuel, né, e a gente citou no estudo passado, ele vai dizer, olha, só os sábios da época é que conseguiriam colocar perfeitamente aquilo que ia estar escrito. Hoje nós temos que saber que aquela linguagem é poética, simbólica, muito bonita, né? Mas a gente não pode se ater 100% à letra, tá certo? Passadas essas informações, nós vamos para o tópico 1, Gênesis, símbolo e espiritualidade. Acompanha na apostila, tópico 1. Gente, quando o livro Gênesis começou a ser escrito, vamos colocar aqui que por Moisés, tá? Já existiam outras literaturas, outros escritos no mundo acerca de deuses, da criação, do objetivo do homem na terra. É um engano a gente acreditar que o livro de Gênesis foi o primeiro da terra. Não foi, tá? E ele vem, entre outras coisas, trazendo uma resposta às literaturas de outros povos. Entende? Tá passando, não? Bom, gente, vamos lá. Então, o livro de Gênesis, ele vem com, entre outras coisas, né, como uma resposta às literaturas de outros povos. Por exemplo, os caldeus, tá, que era um povo ali do sul da Mesopotâmia, eles falavam muito, eles tinham aí uma mitologia, né, de muitos deuses, e eles falavam numa deusa que dizem os estudiosos que era uma deusa serpente, né? E esta deusa originava monstros e outros deuses, e que um dia ela foi capturada e suas entranhas formaram, por exemplo, a Via Láctea. Eles acreditavam nisso, não era muito do imaginário daquele povo daquela época. Então, se existia ali muito próximo dos hebreus esta crença. Do outro lado, já no Egito, também ali, em uma história muito íntima mesmo, né, com os hebreus, os egípcios acreditavam em deuses animais. Isso aí nenhuma novidade para a gente, né? A gente estudou isso em história. Curioso, meus amigos, é que os sacerdotes egípcios, e o Emmanuel narra isso no livro A Caminho da Luz, os sacerdotes egípcios, eles sabiam da realidade das coisas, mas não passavam para o povo, né? Qualquer semelhança com o nosso processo religioso humano nos dias de hoje não é coincidência. Então eles sabiam, mas o povo mesmo, o povo egípcio, eles acreditavam piamente nos deuses animais. Então, o livro de Gênesis, ele vem
como uma resposta, afirmando, por exemplo, que Deus está acima da face do abismo. Isso não está descrito na narrativa bíblica? Que Deus, né, antes da criação do mundo, estaria acima da face do abismo? Não está isso lá? Isso é uma resposta à deusa Tiamat, meus amigos, que habitava o abismo. Quando Moisés coloca que Deus criou os animais na terra, isso é uma resposta à crença egípcia, que acreditava em deuses animais. Então, sutilmente, o livro de Gênesis vem trazer a ideia de que Deus, e um só Deus, é criador de todas as coisas. Esse livro de Gênesis, ele coloca o nosso Pai maior como superior a qualquer outra ideia, né, de Deus da colheita, de Deus da fertilidade, de Deus do trovão, ou do Deus leão, do Deus gato. Muito acima disso, ou de um Deus monstro, de uma serpente, tá? Ele vem trazer o nosso Pai como criador de tudo. Alguma novidade para nós espíritas? Isso, gente? Numa linguagem polida, científica, né? Mais simples, do século XIX, Allan Kardec traz no Livro dos Espíritos a resposta. Número 1, resposta dada pelos espíritos superiores, que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Totalmente de acordo com a informação atribuída, né, a Moisés, nos passada na obra Gênesis, tá certo? Então, diante da ideia de um Deus único, que é superior a todos os outros deuses do imaginário humano, a todos os outros monstros do imaginário humano, e até mesmo até a todas as formas da natureza, porque teria sido Deus quem criou tudo, né? Moisés, ele, no ditado popular, ele mata 2 coelhos com uma cajadada só. Ele coloca um Deus que está acima de tudo e combate, ele dá fim, né, à idolatria. Porque se nós cultuamos vários deuses, é muito natural o culto idólatra. Isso é idolatria, certo? Eu trago para os dias de hoje. Será que nós hoje não estamos sendo idólatras como os hebreus aí, de tanto tempo atrás? Quem são nossos deuses? Talvez um político, talvez um jogador de futebol, talvez um cantor sertanejo, né? Pessoas que nós colocamos no mesmo patamar ou acima de Deus. Um culto idólatra. Idolatrar não é só idolatrar uma estátua de pedra, uma estátua de bronze, não. É qualquer coisa ou pessoa que nós colocamos em patamar de igualdade ou acima do próprio Deus. Tá certo? Então, esse processo, nos diz a apostila, é um processo, né? Esse processo de ensinamento de Gênesis é um processo pedagógico, contínuo, para ensinar a dependência do Criador único. Certo? Em primeiro lugar, estudando a obra Gênesis, eu preciso entender que há um Criador de todas as coisas e que eu dependo dele. E mais, ele, como Criador, se relaciona comigo, que sou criatura. Tudo bem até aí? Alguma dúvida, alguma observação, pessoal? O pessoal da internet está ok? E o que nos fala no contexto geral, né? Essa obra que fala desse Deus criador que se relaciona com a sua criação. Ela vai falar da criação, ela vai falar de alianças, ela vai falar de exílio, ela vai falar de êxodo e ela vai falar de redenção. Qual a diferença de uma coisa para outra, gente? Ó,
Criação, claro, a criação do mundo, a criação dos seres. A aliança, eu como criatura me relaciono com o meu Criador e cumpro as suas leis. A partir do momento em que eu derrogo as leis divinas, em que eu deixo de lado as leis divinas, o que acontece comigo? Exílio. O exílio, pessoal, não estamos falando apenas de um exílio para um outro orbe, não. Eu estou falando do exílio da presença espiritual do Pai. Não dele para comigo, mas de mim para com ele. Quando eu passo a descumprir, a desobedecer as leis divinas que estão onde? Na minha consciência. Eu passo por um processo de exílio, que não é simplesmente uma punição por si só, mas o início de um processo de reabilitação, de aprendizado. São os desertos que a gente passa na vida muitas vezes. Após o exílio vem o êxodo. O que é o êxodo? É o caminho de retorno. Eu saio do jugo da escravidão, dos meus pecados, dos meus delitos, e eu estou rumando para o quê? Para a redenção. Mas esse caminho, ele é longo, ele é árduo, é a caminhada espiritual de todos nós, é o êxodo. Quando, por exemplo, a Bíblia nos traz a história do êxodo, saindo do Egito para a Terra Prometida, né, liderado por Moisés, é isso? E aí caminham 40 anos pelo deserto, uma história muito bonita, habitando o quê? Tabernáculos, eram tendas improvisadas. Aí desmontava a tenda, andava mais um pouco, montava a tenda de novo. De dia, no deserto, havia uma nuvem para guiar e para proteger do sol. À noite, para proteger, havia uma coluna de fogo para o povo hebreu. Está na Bíblia, tá? O povo sentiu fome. Foi o que aconteceu no Êxodo. Caiu maná dos céus, não foi? Alimentou o povo. O povo sentiu sede. O que foi que aconteceu? Moisés tirou água da rocha. E isso está descrito na narrativa bíblica. Aí, a gente estuda isso, né, e lê, e comete o velho problema de interpretar o pé da letra, quando, na verdade, isso tudo tem um sentido espiritual muito mais amplo do que um povo num deserto, presenciando milagres, presenciando manifestações espirituais. É uma boa pergunta. Eu diria que o que pode proporcionar esse discernimento é só o estudo. Por quê? Por exemplo, à luz da doutrina espírita, Jesus coloca assim: é necessário nascer de novo, né? E aí, por exemplo, nós dizemos ou interpretamos esta passagem ao pé da letra. Necessário nascer de novo. Reencarnação. Só que os nossos amigos cristãos, né, de outras denominações, eles vão dizer, não, mas isso não é ao pé da letra. Isso aí é porque está simbolizando um renascimento em vida mesmo. Como fazer essa distinção? Ora, a doutrina espírita não me informa acerca da necessidade da reencarnação? Então, como que eu devo interpretar isso? Está errado interpretar ao pé da letra essa passagem? À luz da doutrina espírita? Não está. Poderia interpretar um renascimento em vida? Sim, problema nenhum com isso. Mas posso interpretar e devo também à luz da reencarnação. Agora, uma outra passagem, Jesus diz assim: eu vim trazer a espada. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a divisão. À luz da maturidade espiritual que nós temos no século XXI e da doutrina espírita, eu devo interpretar ao pé da letra isso?
Não. Só o estudo dele aprofundado acerca das revelações. Eu, como critério, eu não posso dizer assim, por exemplo, fazer uma lista, dizer, passagem tal é ao pé da letra, passagem tal não é. Essa não é. Eu não posso fazer isso. Isso aí vai depender muito do nosso discernimento e do nosso estudo acerca das revelações. Eu vou sentir no meu coração, não, isso aqui, olha, com o conhecimento que eu tenho, por exemplo, na doutrina espírita ou em qualquer outra filosofia, religião, e com a maturidade espiritual que eu tenho, isso aqui é ao pé da letra, isso aqui não. Aí, meu amigo, é muito pessoal. Muito, muito. Só o estudo aprofundado, ok? Bom, estava falando de quê? Eu acho que eu me perdi. Quem lembra? Sim, lembrei. Do Êxodo. Do Êxodo, né? Então, aí a gente interpreta o Êxodo ao pé da letra. Aí vem, não Gonçalo, mais o conhecimento da doutrina espírita, diz assim, não, o significado do livro Êxodo, ele é muito mais profundo do que uma interpretação ao pé da letra. Por quê? Porque quando o povo está no deserto, isto simboliza os desertos que nós atravessamos, não numa encarnação, mas em toda a nossa caminhada espiritual. Os tabernáculos, as tendas temporárias que o povo habitava no deserto, o que era aquilo? Corpos físicos. Corpos físicos. Eu senti fome. O que Deus mandou para mim? Um maná divino. O quê? Caiu pão do céu? Pão espiritual. Eu senti sede. Água da vida. Quem beberá desta água nunca sentirá sede. Sabe? Então, o êxodo é o nosso processo de saída, por exemplo, de um planeta inferior de provas e expiações, passando por dezenas de reencarnações, habitando tabernáculos, corpos temporários, sentindo sede, sentindo fome, no entanto, recebendo alimento, recebendo água. De dia, uma nuvem a me guiar, à noite, uma coluna de fogo a me proteger, simbolizando: nunca te desampararei. Nunca te abandonarei. Rumando para onde? Para a terra prometida, que é o quê? Um mundo celeste. Um mundo celeste. Tanto é verdade isso que a doutrina nos coloca, que os judeus, depois de perderem a terra prometida, depois de conquistarem a terra prometida, perderam. Foram escravizados de novo na Babilônia, não foi? Então, aquilo que é conquistado, realmente dado por Deus, não se perde. Então, simboliza muito além, muito mais do que uma terra, um pedaço físico. Mas, sobretudo, uma conquista espiritual. Essa, por exemplo, é a história do Êxodo. Certo? Tudo bem até aí, gente? Beleza. Então, lá no último parágrafo da página 4, nós vamos ler o seguinte. Para o Espiritismo, o livro de Gênesis não é apenas um relato histórico, mas uma obra simbólica, poética, cuja análise necessita transcender o sentido literal. Assim, o símbolo, por exemplo, de Adão e Eva, demonstra principalmente o processo de queda, de exílio, que é diferente de Êxodo, tá? De aprendizado, através das leis da criação. Nós vamos estudar Adão e Eva daqui a pouquinho, tá? Falamos do êxodo, falamos do exílio. A redenção é o quê? É a nossa transformação em espíritos puros. Quem tem a missão de nos levar à redenção desse processo de queda até a redenção? Quem tem a missão de nos conduzir? Quem é? Quem tem a missão de nos conduzir da queda até a redenção? Quem? Gente. Não. Quem tem a missão de nos conduzir da nossa queda de Adão e Eva
a minha queda pessoal até a minha redenção. Quem tem a missão de me levar até lá? Mas eu sozinho eu não consigo. Jesus. Ele é quem vai me conduzir, nos conduzir, conduzir toda a humanidade terrena do jugo da escravidão, do pecado, do mal, da prática do mal, até a redenção humana. Quando eu caí, quando eu ingressei num planeta de provas e expiações, considerando que nós tenhamos sido exilados, tá? Porque se a gente tiver vindo do mundo primitivo, a gente não caiu, a gente subiu, né? Mas considerando a informação de que muitos espíritos foram exilados, né? Que já deram trabalho em outros lugares. Olha nós aqui. Considerando esta queda, certo? Quem caiu na narrativa bíblica? Adão. Não foi isso? Foi Adão que caiu. Aí Paulo de Tarso, sabiamente, eu sou assim, eu tenho um amor por aquele homem. Lá em 1 Coríntios, ele vai dizer assim: existe um primeiro Adão e existe um último Adão. Não é isso que está aí na apostila de vocês em negrito? Não é isso? Acharam? Existe um primeiro Adão e existe um último Adão. Então ele está dizendo aqui que Adão não é uma pessoa de carne e osso, necessariamente. Ele está tratando Adão como um símbolo. Existe um primeiro e existe um último. Guardem essa informação. Porque assim, para quem não ouviu falar disso ainda, vai cair para trás. Perante a interpretação que a doutrina espírita nos traz. Não hoje, talvez no próximo encontro, nós vamos falar para além, né, dessa história de criação, de queda, exílio, êxodo, Adão, Eva, tudo isso, redenção, nós vamos falar sobre alianças, sobretudo através das histórias de Noé e de Abraão. À luz da doutrina espírita, que história é essa de dilúvio? Não é? Por que será que Deus pediu para Abraão sacrificar o seu filho Isaque? O que é que a doutrina tem para nos falar sobre essas questões e tantas outras? Tá bom? Ok até aí, gente? Item 1.1, página 6. Acharam? Gênesis, a criação e a atuação de Deus, conforme nós exemplificamos. Página 7. Antes, né? Então, item 1.1, para não ter erro, gente. Gênesis e a criação e a atuação de Deus. Conforme nós falamos há pouco, né? Como o livro de Gênesis ele vai muito além de uma descrição descrição literal, ela é fonte rica de simbolismo espiritual. É preciso que nós compreendamos um Deus que atua, que se relaciona. Gente, vamos esquecer essa história daquele Deus que criou tudo, que foi embora e que só retornará para julgar os bons e os maus. Não. A doutrina espírita, baseada no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, no que aprendeu dele, vem nos trazer um Deus que é Pai atuante. Certo? Nesse sentido, nós podemos discorrer com maior tranquilidade sobre tantos pontos aqui. Um pai atuante, o que é que faz, Gabriel? Você está com o Isis aí no colo? O que é que faz um pai atuante? Faz isso aí que você está fazendo. Cuida. Cuida de bebezinho. Cuida desde a infância. Vai ali se fazendo presente em todos os passos, em todos os momentos de seus filhos. Dando, por exemplo, o alimento adequado a cada etapa de desenvolvimento de seus filhos. Gente, sinceramente, o que aconteceria com a doutrina espírita se ela viesse, por exemplo, nessa época aí? Allan Kardec nos diz, ela seria abortada.
Como é que a gente ia falar de pluralidade dos mundos habitados? Por exemplo, perispírito, obsessão, o que mais? Tantas questões complexas, né? Doenças psicossomáticas, né? A mente influenciando o corpo. Então não tinha como. Precisamos compreender o livro de Gênesis, assim como os outros da Bíblia, como livros adequados àquele tempo. É claro que lá existem realidades que são eternas. Por exemplo, Deus, criador de todas as coisas. É uma realidade eterna. Mas existem questões temporárias em uma linguagem da época, para um conhecimento da época. Será que eu vou interpretar os dias da criação divina à luz do conhecimento astronômico, geológico, biológico, químico que nós temos hoje no século XXI? Como é que eu vou julgar a narrativa de Moisés com o conhecimento que nós temos hoje? Ah, não, mas Moisés quis dizer, quis falar aqui sobre as camadas geológicas para... Não dá, né, gente? Isso é anacronismo. O que é anacronismo? É você julgar uma época com os conhecimentos de outra época. Não é o nosso objetivo aqui. Então, Gênesis não é um tratado científico. O livro de Gênesis não vem trazer ciência. Não devemos procurar conhecimentos científicos lá, não. É uma narrativa espiritual. E para balizar isso, Allan Kardec nos traz, dessa vez, na sua obra A Gênese, concordâncias e divergências entre a Gênese mosaica e a ciência. Uma ciência do século XIX. Certo? Aí você tem as duas Gêneses, né? A Gênese mosaica e a Gênese de Allan Kardec. Tá certo? E aí nós vamos comentar esse item 1.1.1. A criação e a ciência. Tem uma citação aí da Gênese de Allan Kardec, capítulo 12, em que Kardec vai dizer: sobre alguns pontos da Gênese mosaica, há sem dúvida notável concordância entre ela e a ciência. Mas é um erro a gente acreditar que, por exemplo, Moisés, citando os dias de 24 horas, ele quis descrever eras, parará. Ele fala assim: isso pode até ser uma realidade, porque a gente não pode duvidar da capacidade dos espíritos de alta envergadura de influenciar a narrativa de alguém. Mas daí a gente acreditar que Moisés estava escrevendo conscientemente a sua narrativa de criação do mundo, falando de períodos de era, é puxar demais a sardinha. Né, dona Santa? Com o conhecimento daquela época, eu querer que Moisés tivesse acertado em tudo. Não é por aí. Aí Kardec ele vai dizer assim, na época dele, né, a ciência havia delimitado 6 grandes períodos geológicos. 6 grandes. Nossa, mas bate exatamente com os 6 dias da criação, olha. Só que Kardec ele faz um adendo interessante. Olha como a doutrina espírita ela é pé no chão. Diz assim, olha, esses 6 períodos geológicos foi uma forçação de barra. Porque os cientistas fizeram isso pressionados ainda pelo poder religioso para que encaixasse na narrativa bíblica. Aí Kardec diz, hoje, porém, e aí século XIX, né, já vão para mais de 25 o número das formações bem caracterizadas. Então, de 6 pulou para mais de 25.
Exato. Religião, fé verdadeira é aquela que encara face a face, né, a ciência em todas as épocas da humanidade. E aí, o que é que nós vamos falar disso? Necessário é que se faça compreender as palavras de Moisés como sendo próprias de um homem que viveu em uma época recuada e que tenta descrever, com a linguagem que lhe assinalava, um processo que, na verdade, é por demais grandioso. Então é necessário o quê? Que a gente apreenda a ideia que o símbolo traz, fugindo de interpretação literal. É isso aqui, ó. A criação é um processo evolutivo. Certo? Foge da literalidade. Ah, Deus criou isso, pronto e acabou. Deus criou isso, pronto, acabou. Deus criou isso, pronto e acabou. E foi embora. Não, não é assim. Isso é ou melhor, é um símbolo. É um símbolo, ok? Alguma observação, gente? Tá dando para entender, Simone? Ah, né? Tá tranquilo. Bom, após isso, meus amigos, nós temos aqui uma citação de Allan Kardec sobre os dias da criação, né? Item 1.1.2. Kardec ele coloca assim: dizendo que a criação foi feita em 6 dias, teria Moisés a intenção de falar de dias de 24 horas? Ou terá empregado essa palavra no sentido de um período de duração muito maior? Allan Kardec diz: não, provavelmente ele quis falar sim de dias de 24 horas. Por quê? Porque naquela época se acreditava que tudo era miraculoso. E desde que já se enveredasse mesmo pela senda dos milagres, então tudo seria possível. Não se tinha uma ideia, por exemplo, das leis naturais, de translação, de rotação, gravidade, né? Hoje em dia a matéria escura, né? E tantas leis que a nossa astronomia conhece, e outras tantas que ainda irá descobrir. Como cobrar isso de Moisés? Então, sim, provavelmente ele falou de dias de 24 horas. Por quê que Moisés falou isso? Alguém tem um palpite? Se eu vou falar com uma criança, por mais que eu tenha a ideia de que o processo é muito maior, eu não sei como aconteceu, mas eu tenho uma ideia de que o processo é muito maior. Mas eu vou explicar para uma criança. O que é que eu vou falar? Eu vou falar uma linguagem que a criança entenda. Então, mediante os conhecimentos daquela época que aquele povo tinha, ele pinta dias de 24 horas. Tá? Ah, Gonçalo, mas o mundo não foi criado em 7 dias, não. Foram 6 e Deus descansou no 7. Bom, Deus descansar, olha aí. Né? É uma linguagem simbólica, meus amigos. Simbólica. Gente, alguém tem alguma dúvida sobre a criação divina, assim, com relação aos dias? O Haroldo, ele tem um estudo muito acerca do número 7, porque aparece, né? É esse, né? Os 40 anos também, né? Gente, é um estudo altamente aprofundado, esse que o Haroldo faz, certo? Que ele vai tratar o número 7 como um número simbólico muito forte na Bíblia e o número 40 também, certo? E aí, fazendo as contas, olha, uma conta quase que exata. Fez, né? É uma conta quase que exata. E que dá, por exemplo, o final da época, ou do período de provas e expiações em 2057, 200 anos depois
do lançamento do Livro dos Espíritos, em 1857, é tudo um cálculo perfeito. Mas que Moisés, assim, seria demais cobrar isso de Moisés. Então, acredito eu que divinamente inspirado, ele coloca a criação do mundo em 7 dias, mas coloca meio que sem saber o porquê nem como. Coloca com a linguagem que lhe era assinalada a um tempo que lhe era próprio. Gente, para a gente começar a falar dos itens da criação, os períodos de 24 horas até aqui, tá tudo ok, meus amigos? A gente entende, à luz da doutrina espírita, que não foram 24 horas, que a Terra se criou, ou melhor, se desenvolveu ao longo de 4,5 bilhões de anos. Não é isso? Mas, numa linguagem adequada à época, Moisés delimita períodos de 24 horas para contar uma história. De horas, exatamente. Muito bom. Da manhã. Muito bem observado. Uhum. Porque na narrativa ele coloca, de manhã aconteceu isso, à tarde aconteceu isso, né? Ele não fala em hora. Muito bem observado. Bom, até aí tudo ok, né, gente? Beleza, então o item seguinte, vamos para a primeira criação ali. A criação da luz e do sol, numa linguagem muito simbólica, e Deus diz que se faça luz ou que haja luz, e a luz foi feita, né? Ué, Gonçalo, mas o sol só foi criado depois do quarto dia. Então, como a luz haveria de existir antes do sol na Terra? Aí Allan Kardec diz, isso é um anacronismo. Eu estou julgando uma época, uma literatura de uma época com o conhecimento que eu tenho hoje. Quando Moisés diz que Deus falou que se faça a luz, numa linguagem simbólica. Pelo amor de Deus, não vamos com o conhecimento científico do século XXI julgar isso. É uma linguagem em que a luz foi feita no universo. E Allan Kardec diz, nesse sentido, Moisés não erra, porque existiam outras luzes antes do Sol. Outras estrelas. Quem disse que estava falando, né? Pode ser outras luzes. Mas esse não é o objetivo. O objetivo é colocar um Deus que cria. Que cria. E ele começa criando o quê? A luz. Não a luz que a gente olha e ilumina o ambiente, mas uma luz muito mais profunda. Vamos interpretar, talvez, como a luz do amor, como a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Palavras de Jesus. A luz tem vários significados, não tem? Quem disse que ele estava falando de uma luz física? Então, olha o cuidado que a gente tem que ter com a letra. Sim. A iluminar o ambiente, né? Então, não está falando de algo assim, fisicamente, uma luz elétrica, por exemplo, tá? É muito mais profundo. Então, quando eu leio lá na Gênesis que Deus disse que se faça luz, opa, peraí. É no sentido muito mais profundo do que aquele que eu imaginava até hoje, talvez. Tudo bem até aí? Ok. Não está aqui, gente, mas olha aí na apostila de vocês as águas. As águas de cima e as águas de baixo do firmamento, item 1.1.4. O que aquele povo acreditava, gente? Acreditava
que o céu, a abóboda celeste, era fixa, era sólida, e que existiam águas em cima da abóboda e, logicamente, as águas embaixo. A narrativa bíblica não traz Deus criando as águas. Ela deixa subentendido que as águas já existiam. Podem procurar na narrativa. Por quê? Porque eles acreditavam que a água era o elemento gerador de tudo. Que as coisas vinham da água. Que o meu corpo físico talvez viesse da água, que o que é matéria vem da água. Por isso que a água não foi criada na narrativa. A primeira coisa que se tem na narrativa é que Deus pairava sobre as águas. Ou seja, as águas já existiam para aquele povo. Isso vai refletir em quê, meus amigos? Na passagem mais famosa sobre reencarnação que nós já citamos hoje. Lá já no Novo Testamento, Jesus diz assim, é preciso nascer de novo. Da água e do Espírito. Por que Jesus diz da água? Ele estava falando com quem nesse diálogo? Com Nicodemos. Quem era Nicodemos? Era um fariseu, um professor de Israel. Ele conhecia essa narrativa de Gênesis, claro. Ele estava mergulhado em um povo que acreditava que tudo que era matéria vinha da água. Aí Jesus sabiamente diz assim, é preciso nascer da água, da matéria e do Espírito. Não se pode ver o reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Aí hoje o que as religiões cristãs fazem? Na maioria. O nascer da água é a água do batismo. Não é. O nascer da água é o nascer da matéria. É vir para um mundo material e nascer e renascer quantas vezes forem necessárias. Mas não basta nascer e renascer no mundo material. É preciso nascer do Espírito também. A prova para isso que a doutrina nos coloca é a continuação da passagem, em que Jesus vai dizer, porque é carne, é carne. O que é espírito, é espírito. Carne, água, espírito, é espírito. Todo mundo compreendeu? A doutrina espírita explica ou não explica com clareza tudo isso? É por isso que a Bíblia ela não é contra a doutrina, nem vice-versa. As revelações se completam. A doutrina espírita vem explicar as passagens de Jesus e Jesus vem explicar as passagens do Velho Testamento. Está tudo interligado. Não tem como separar uma coisa da outra. Por isso que nós estamos fazendo esse estudo. Para que eu, como pessoa, caminhando na doutrina espírita, nesta reencarnação, que eu possa caminhar com segurança, sabendo que a minha crença, a minha fé está amparada pela Bíblia, que é tão comentada hoje em dia e tão pouco compreendida. Essa questão das águas, tudo bem, Deus separou as águas de cima das águas de baixo, é essa questão que Moisés acreditava, né? Que existiam águas acima do firmamento, junto com as águas aqui abaixo do firmamento, tá certo? Agora, neste Dia da Mulher, vamos falar um pouco sobre a criação. Opa, não dá pra... Sobre a criação do homem e da mulher, meus amigos.
que também é tão pouco compreendida, que pena. Diz, a mulher vai nascer da costela do homem, aí vem, né, as pessoas mais radicais dizem, olha, a Bíblia é preconceituosa. Aí vem também os fanáticos religiosos para também colocar a mulher numa posição inferior, quando na verdade não vão compreender o sentido profundo que tem isso aqui. Allan Kardec nos diz, gente, tudo isso que a gente está falando está na codificação espírita, está aí na apostila as referências, tá bom? Da Gênese. É tudo kardeciano, viu? Então, meus amigos, é porque a gente lê pouco a Gênese, né? De Kardec, mas está tudo lá. Falando da criação do homem e da mulher agora. Allan Kardec nos diz que Moisés acertou quando disse, ou quando descreveu, que o homem foi formado do limo da terra, né, do barro. Não é isso? Não tem na descrição bíblica que o homem foi formado do barro? Não é isso? Será que está certo? Olha a inspiração de Moisés. Será que está certo isso? O meu corpo físico, ele contém elementos o quê? Do céu? Não, né? Meu corpo físico, o quê? Formado por elementos da terra. Moléculas terrenas. Átomos, né? Não é isso? Alguma dúvida com relação a isso? Então está errado quando Moisés fala, olha, o homem foi criado do barro da terra? Não está errado. É claro que é uma linguagem simbólica que denota um processo maior, mas ele está falando aqui do corpo humano, certo? Material. Aí a narrativa bíblica diz assim, e a mulher foi criada de onde? Da costela do homem, não é? Gente, sem ser uma crítica, mas já sendo, né? Vocês acreditam que tem gente que acredita nisso, que isso é verdade? Assim, ao pé da letra. Não sei, Cris. Cris, é o dia da mulher, viu? Tem gente que acredita que a mulher realmente veio da costela material do homem. Mais uma vez eu repito, meus amigos, é um símbolo que vai denotar o quê? Que a mulher é feita do mesmo elemento do homem. A mulher ela não é inferior e nem superior. Quando a gente fala de gênero, né, masculino e feminino, não existe gênero superior ou inferior. Para Deus, os dois valem a mesma coisa. Eu estou falando de espírito? Não. Porque espírito não tem sexo. Eu estou falando de gênero mesmo. Eu estou falando de polaridade da natureza, a polaridade masculina e a polaridade feminina. As duas polaridades valem a mesma coisa para Deus. Assim como todos os espíritos valem a mesma coisa para Deus. Deus ama a todos indistintamente. Então, este símbolo tem o sentido, a finalidade de mostrar que a mulher é da mesma natureza do homem. É igual ao homem perante Deus. Para a gente, hoje, parece ser óbvio. Mas em uma época patriarcal, extremamente opressora, não era tão óbvio assim. Até hoje, né? Muita gente ainda precisa fazer esforço para compreender isso. Imagine na época. Então foi uma revolução na época. Só que nós hoje o quê? Cometemos o erro de interpretar o pé da letra.
Aí a gente julga que a mulher veio da costela mesmo e por isso é inferior. Não. Ela é do mesmo material genético, né, do homem e igual perante Deus. Ok? Allan Kardec termina isso dizendo: equivale a dizer ao homem que ela é sua igual e não sua escrava, que ele a deve amar como parte de si mesmo. Olha que lindo! Está na Gênesis de Allan Kardec. Em uma, repito, sociedade patriarcal, a mensagem era que o homem deveria amar a mulher como se a si mesmo. Gente, a Bíblia fica ou não fica mais bonita? Sinceramente, fica mais bonita, mais bela, respeitável, longe das deturpações humanas. Temos, portanto, em uma linguagem profundamente poética, uma tentativa de linguagem que busca informar, sobretudo, a magnitude do Criador, que atua na sua criação, criando seus filhos como iguais perante ele próprio. E ainda dizendo: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas tem um ponto aqui importante que eu falei. Façamos a nossa? Então Deus estava falando com alguém. Senão ele diria assim: eu vou fazer o homem a minha imagem e semelhança. Mas ele não falou isso. Segundo a narrativa, ele disse: façamos. Então estava ele e outro. Não era, dona Sandra? Quem será? Vamos deixar mais para frente. Vamos chegar, viu? E aí nos informa Kardec que nós não devemos rejeitar a linguagem da Gênese bíblica. Ao contrário, devemos estudar com afinco e identificar alguns erros ou erros interpretativos em benefício da própria religião, que viu que se equivocou na interpretação de algumas coisas e volta atrás e refaz. A religião, repito, já falei isso outras vezes aqui, a religião que não voltar atrás acerca de algumas coisas, reconsiderar novos conhecimentos, ela vai ficar pelo caminho. Por exemplo, a nossa amada, respeitável religião católica apostólica voltou atrás em tantas coisas para não ficar pelo caminho. Não é isso? E outras religiões também. E é necessário que seja assim. Então Kardec diz: não descarte a Gênese mosaica. Ao contrário, estude-a, identifique possíveis erros e busque soluções através do estudo. Tá certo? Pessoal, com relação à criação, aí Deus vai criar os animais, né? Criar a natureza toda. É uma linguagem simbólica, já falamos, com o principal intuito de mostrar para todos que não existe esse negócio de Deus animal, de Deus monstro, nada. É mostrando que Deus é superior a qualquer coisa, a qualquer ideia que exista no planeta, certo? De deuses ou de monstros, ok? Tudo bem até aí? Podemos pular para Adão e Eva? Será que dá tempo hoje? Podemos, gente? Adão e Eva? Pessoal da internet, ninguém falou nada? Microfone, né? Tá bom. Vou repetir. Bom, gente, o que é que eu interpreto como Adão e Eva? Item 1.2. Item 1.2. Não é? Fica fácil de responder.
O item 1.2, Adão e Eva. O que eu interpreto, gente? Pode falar, não tem problema nenhum. Gonçalo, eu interpreto como realmente duas pessoas que foram criadas por Deus e que habitavam o jardim do Éden. Não tem problema, é isso que está na Bíblia, não está na narrativa? Então, eu interpreto que é isso, ou eu acho suspeito que tem alguma coisa que vai além de uma história de dois seres humanos? À luz da doutrina espírita, nós vamos entender o quê? Que a história de Adão e Eva é mais um símbolo, mais uma alegoria. Gente, vamos contar essa história aqui na literalidade, para a gente ver se tem alguma coisa estranha? Vamos contar, né? Deus fez Adão e Eva, os primeiros seres humanos, a mulher veio da costela do homem, já começa estranho daí o negócio. Se a gente for ver ou interpretar na literalidade, né? Os dois caminhavam nus pelo jardim do Éden. Não é isso? E nesse jardim, dentre tantas delícias, existiam duas árvores ali destacadas. A árvore da vida e a árvore do conhecimento. Aí o que Deus fala para Adão e Eva? Assim, olha, vocês podem andar, podem comer tudo aí. Façam o que quiserem. Só não comam o fruto daquela árvore do conhecimento. Porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Tá bom. Aí Deus saiu, né? Aí vem o quê? Uma serpente. Não é uma serpente? E vai conversar com Eva. Vai conversar. E vai ali colocar pensamentos intrusivos, né, Cris? Né, Raniel? Na cabeça de Eva. Ah, mas coma. Por que ele não quer que você coma? É porque se você comer, você vai saber das coisas igual a ele, tanto quanto ele. Você vai se tornar um Deus. Aquela coisa toda. Aí o que Eva faz? Crau, come o fruto. Que dizem, né, na linguagem popular, uma maçã, mas isso não está descrito. Está descrito só um fruto. Tá certo? Ela come o fruto e ainda oferece para Adão. Adão vai lá e come. Aí quando eles comem, dona Sandra, eles se reconhecem nus. E começam a se tapar. Ficam com vergonha. Certo? Ficam com vergonha. Aí, olha só, viu? Deus andando lá no final da tarde, passeando pelo jardim, vê assim Adão e Eva. E vê que eles estão se tapando. Se não, tem alguma coisa errada. Eles comeram fruto. Porque eles estão com vergonha. Eles estão agora com conhecimento. Aí vem aquele castigo, né? Do exílio, a queda do Éden, de Adão e Eva. Não é isso? Todo mundo compreende até aqui? Essa é a história literal. Gente, tem alguma coisa estranha nessa história? Ou algumas coisas estranhas? Tem, né? É tudo estranho, né? Tudo estranho. Estranho se nós formos interpretar na literalidade. Sim, tem uns equívocos também em tradução. Se eu for interpretar na literalidade, gente, com todo respeito, mas parece uma história para criança. Que vem uma serpente, né? Oferece um fruto, que começa a conversar com a pessoa, oferece um fruto, que Deus está passeando, né, no jardim, que vê ali. É um símbolo. Quando eu, à luz da doutrina espírita, começo a interpretar o símbolo, a história que era estranha passa a ser bela. Porque passa a ser poética. Eu vou interpretar nesse símbolo, ou nesses símbolos, que são muitos nessa história, eu vou interpretar etapas de evolução espiritual. Certo? Vamos lá.
Vamos lá. Olha a abordagem que a doutrina espírita vai nos trazer. Certo? Primeiro as árvores. Nós vamos falar de Adão depois. Primeiro as árvores. Existiam duas árvores. Quais eram? A da vida e a do conhecimento. Certo? A árvore da vida significa o quê? Vida espiritual, meus amigos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é isso que Jesus diz? Eu vim lhes trazer vida. E vida em abundância. Ele não está falando de vida física, porque Jesus desencarnou. Os apóstolos todos desencarnaram. Então é claro que não é uma vida corporal, é uma vida em abundância no sentido de vida de espírito. E a árvore do conhecimento? O nome já diz. Quando eu adquiro conhecimento, eu adquiro responsabilidade sobre os meus atos. Nós temos Deus, gente, nosso Pai, que ele age com equidade na sua criação. Ele não age com igualdade. É equidade, tá? Temos a lei de igualdade, mas é uma lei de equidade. Por quê? Porque como é que Deus vai cobrar de mim, que estou no século XXI, à luz da doutrina espírita, ele vai cobrar a mesma coisa que ele cobrava para uma criatura que habitava o tempo das cavernas? Não tem como. Da gente aqui, ele deve cobrar mais. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Por quê? Porque a gente já tem mais conhecimento. Jesus, quando curou o cego no tanque de Betsaida, o ex-cego, né, agora vendo, ele foi interrogado pelos fariseus. E os fariseus não queriam aceitar que Jesus tinha curado, aquela coisa toda. Né? E aí eles encontram com Jesus. Diz assim, quem és tu? E Jesus diz, eu sou filho de Deus. Aí os fariseus respondem assim, nós vemos. Nós vemos. Aí Jesus diz assim, pronto. Pois agora que vocês veem, aí está o vosso pecado. Porque se vocês não vissem, vocês não teriam pecado. Mas agora que vós veis, vós estáis pecando. Por quê? Porque eles já tinham o conhecimento da lei. E, portanto, já seriam cobrados de acordo com o conhecimento que tinham. Esta é a árvore do conhecimento. Quando os símbolos, né, Adão e Eva, ou o símbolo, Adão e Eva, quando ele come o fruto do conhecimento, assim, eu adquiri consciência dos meus atos. Eu estava nu, agora eu não. Opa, deixa eu me esconder. Agora eu já estou consciente que eu estou nu. Pois agora, Adão e Eva, vocês vão ser responsabilizados de acordo com o seu grau de consciência. Ok? Até aí? Mudou um pouco a narrativa? Ou melhor, a nossa interpretação? Mudou, né? Uma responsabilidade, que não deixa de ser também um processo punitivo, mas, sobretudo, educativo. Punição como educação, tá? Aí tem a serpente. Até quase 6, 2 minutos. Só para a gente terminar Adão e Eva. Aí tem a serpente. Na narrativa bíblica, é dito que a serpente foi condenada a andar rastejando, de ventre no chão, após Eva comer o fruto. Significa que antes a serpente não era serpente. Não é isso? É mais um símbolo. Símbolo de quê? Dos conselhos que encaminham para o mal. Da perfídia, né? Que Moisés coloca como uma serpente. Por quê? Porque na forma de insinuação. Tá certo? De insinuação. Não é uma serpente literal verdadeira, é um símbolo. Um símbolo
dos arrastamentos para o mal, dos pensamentos intrusivos, Ranieri. Entendeu? É essa serpente. Não vamos interpretar na literalidade. Alguns dizem era o demônio. O próprio demônio é mais um símbolo. O diabo, o Satã, esse é o opositor. Pedro, quando diz assim, Senhor, o Senhor não vai ser preso. Aí Jesus diz, para trás de mim, Satanás. Ele está chamando Pedro de Satanás. Por quê? Porque não é aquele diabo com chifrinho, é qualquer um que é o opositor. Só isso. Deu para entender, meus amigos? Não fica mais bonito? Mais lógico? Aí Deus, vendo essa história toda, na narrativa, faz o quê? Vou falar da queda. A queda, dona Sandra, a queda do Éden. Deus, vendo essa história toda, agora vocês estão condenados. Vocês vão habitar uma terra de exílio. Uma terra em que vocês vão trabalhar para comer o fruto de seu suor. A mulher, olha o dia da mulher, agora vai parir com dor. Porque é da natureza daquele lugar. E eu vou colocar um anjo na porta, aqui no portão do Jardim do Éden, com uma espada flamejante, para não deixar vocês voltarem. Ué, dona Sandra, mas a consequência não seria morte? Adão e Eva continuaram vivos por longo tempo. Eles foram exilados. Então a queda, meus amigos, é uma queda de um patamar, de um lugar melhor para um lugar pior. Não é vingança. É processo de aprendizado. É uma condenação? Sim, mas não eterna. Não eterna. O pecado original, que a gente interpreta como esse pecado de desobedecer primeiramente à lei divina, é uma metáfora para os desvios das leis divinas. Meus amigos, será que Deus seria justo por nós aqui estar pagando um pecado que não fomos nós quem cometemos? Sofrendo dor no corpo físico, gripando, a mulher tendo cólica, menstruação, tendo que trabalhar das 8 às 17. Quando não, e ainda chega em casa, né? Será que tudo isso foi por causa de duas pessoas que comeram um fruto? Tem alguma coisa estranha. Então, tudo isso, gente, é uma grande metáfora. Metáfora. Para o quê? Os nossos desvios da lei divina, dona Sandra. Pois não? Sim, isso. O pessoal da internet, dona Sandra, falou que é uma forma de colocar medo. Também. Porque inclusive, os outros livros de Moisés vão trazer uma linguagem muito pesada, visando colocar o medo mesmo. Então, meus amigos, é isso mesmo. O homem do saco, né? Para colocar medo nas crianças. Então, meus amigos, nós temos uma grande metáfora. Assim como a teologia terrena tenta explicar tantas figuras, incongruências, ficam batendo cabeça, às vezes fazendo um malabarismo teológico, filosófico para explicar tanta coisa, a doutrina espírita nos explica essas aparentes incongruências de uma maneira muito simples.
Finalizando, Allan Kardec diz, ele traz a história, né? A narrativa, assim, Deus abençoou o homem e a mulher, dizendo, crescei e multiplicai-vos. Multiplicai-vos. Então, por exemplo, o pecado do sexo não faz parte do pecado original, porque no mesmo jardim do Éden já existia a ordem das criaturas se multiplicarem. Se multiplicarem. Então, o que a doutrina espírita vai explicar acerca da queda do Éden? O que a doutrina nos fala? Que existem mundos superiores e mundos inferiores. Não é isso? É a pluralidade dos mundos habitados. Nós habitamos o mundo de provas e expiações. Existem mundos regenerados ou em regeneração. Existem mundos ditosos e existem mundos celestes. O que a doutrina espírita nos coloca acerca da queda do Éden é que milhões e milhões de espíritos que habitavam um mundo ditoso, porque o mundo celeste não cai mais, né? Um mundo ditoso, esses espíritos erraram. E como consequência do erro, foram realocados para a Terra, um mundo inferior. Em um mundo ditoso, certamente uma vida quase que espiritual, não se tinham mais tantas dores, não se tinham mais tantos suores físicos. Em voltando para a Terra, um mundo extremamente materializado, ainda na época primitivo, iniciando ali provas e expiações, quantos desafios esses espíritos iam ter que enfrentar? Quantos? Imagina, Marco, você está num planeta que tem aeróbus, que tem a cura do câncer, que tem o que mais aí, Cris? Que tem aí em nosso lar, que tem magnetização de fluido, que tem tantas facilidades. Aí você vai para um planeta que não tem nem sequer uma agricultura desenvolvida, que não tem um ar-condicionado, um ventilador, que não tem fogão, gás, tem que fazer fogo com a mão. Entende? Esse processo de exílio, de retorno desses espíritos, não um retorno espiritual, mas sobretudo um retorno em termos materiais, que significa uma reencarnação em orbes mais atrasados. Ficou conhecido na Bíblia como a queda. A queda. E isso está grafado na história de todos os povos. Nos hebreus, na queda. Nos hindus, a metempsicose. O que é metempsicose, gente? É a ideia de que nós podemos reencarnar em um corpo animal. A doutrina espírita nos mostra que isso não é possível. Você não vai encarnar em um corpo de cachorro, você fica tranquilo. Tem gente que diz assim, eu vou ser uma borboleta. Sinto muito. Não vai. Não vai. Mas essa ideia de que você estava habitando um corpo mais sutil e veio reencarnar em um corpo grosseiro, especialmente das primeiras idades, ficou embutido no subconsciente do espírito e veio, por exemplo, a metempsicose, que é a ideia de que eu vou reencarnar em um corpo animal, mas não é. É só um corpo mais denso. Quem nos explica isso é Emmanuel na obra A Caminho da Luz. É racional ou não é, gente? O fruto, gente. A gente falou da árvore, né? E o fruto? O fruto é a desobediência. Eu, quando como o fruto, eu estou cedendo às minhas tentações. Só isso. É muito mais lógico do que uma história interpretada ao pé da letra. Aí, para finalizar,
tem o quê? Eles são exilados, né? E têm filhos. Caim e Abel. Não é? Até então só existiam 4 pessoas. Adão, Eva, Caim e Abel. Não é? Caim mata Abel. Ficam quantas? 3. Porque o outro filho, 7, ainda não tinha nascido. Então fica 3. Aí o que é que Deus faz? Marca Caim na testa, para que outras pessoas, se o encontrarem, não assassinem. E Caim vai e encontra uma esposa e tem filhos. Onde é que estava esse povo? Se eu for interpretar o pé da letra, onde é que estava esse povo? É claro que é mais um símbolo. Caim e Abel não são 2 seres humanos, são raças. Uma raça assassina a outra. São guerras de extermínio. Existe uma marca na testa de Caim, que não é simplesmente uma punição, mas, sobretudo, uma proteção durante o tempo de exílio de Caim, em que ele iria se reabilitar perante a justiça e a bondade de Deus. Não é isso? Tudo bem até aqui, gente? Tudo bem. E finalizando o nosso estudo de hoje, ficamos de falar de Adão. De Adão, que seria o primeiro ser humano. Se nós formos olhar lá na página, o meu é a 18, a de vocês deve ser a 19. O item 1.3.3 da nossa apostila. O primeiro Adão e o último Adão. O primeiro Adão e o último Adão. A de vocês é 19. Item 1.3.3. O que é que Paulo de Tarso vai dizer? A gente está falando, né, sobre a criação, sobre Adão, sobre Eva, sobre Caim, sobre Abel, sobre a serpente. Paulo de Tarso, lá na sua primeira carta aos Coríntios, ele vai escrever o seguinte. Gente, só para a gente se contextualizar. A primeira carta de Paulo aos Coríntios é chamada, pelos estudiosos, de a carta da maturidade de Paulo. Porque nesta carta estão ensinamentos e morredouros. Por exemplo, capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, sem amor eu nada seria. Está nessa carta. Certo? Lá no capítulo 12, ele vai falar sobre mediunidade. Não com essa palavra mediunidade, né? Mas com dons espirituais. O dom de distinção dos espíritos, o dom de ouvir, o dom de ver, o dom das profecias, que é a fala, o dom das línguas, é mediunidade. O dom da cura, mediunidade de cura. E no capítulo 15 desta carta, ele vai falar sobre corpo físico e sobre corpo espiritual. E olha como ele vai unir a história do símbolo de Adão à interpretação que ele vai trazer sobre um corpo físico e um corpo espiritual. E a ressurreição neste corpo espiritual, que é o perispírito, certo? Olha o que Paulo vai escrever. Olha aí na apostila, a citação. Palavras de Paulo. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão tornou-se espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio primeiro, foi o material, o carnal. O primeiro homem era pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são dos céus, ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu declaro a vocês que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus,
nem o que é perecível pode herdar o imperecível. O que ele está falando aqui? Ele diz, existe um primeiro Adão terreno e um último Adão espiritual. O primeiro Adão terreno é pó da terra. Nós somos terrenos, portanto, semelhantes ao primeiro Adão. Não é isso? Mas um dia nós seremos espirituais, semelhantes ao último Adão. Não é isso? Quando nós encarnamos em um planeta de provas e expiações, como a Terra, para, não a título de missão como a de Jesus, né, mas para expiar e para provar, nós estamos semelhantes a quem? A um homem terreno ou a um homem espiritual? Quando eu encarno na Terra, para expiar e para provar, eu estou semelhante a quem? Ao primeiro Adão, ao homem terreno, ao homem que tem que suar, que sofre, né? Que morre, que isso, que aquilo. Semelhante a ele. Primeiro Adão, homem terreno. Aí Paulo não foi colocado aqui, mas ele continua dizendo que o último Adão é Jesus Cristo. Jesus. Então, eu tenho como referências dois Adãos. Dois homens. Um terreno, um celestial. Eu estou saindo do terreno e indo para o celestial. Eu estou saindo do Adão terreno e indo para o Adão celestial, que é Jesus Cristo. Diante disso, Paulo de Tarso deixa claro que Jesus não é Adão. Ele deixa claro que Adão é um símbolo. Não é um homem, dona Sandra. É um símbolo que vai simbolizar o quê? Um homem terreno ou um homem celestial, dependendo do Adão que eu veja. E o livro dos Espíritos vem nos trazer. Adão foi o primeiro ser humano? Resposta dos Espíritos: não. Não foi o primeiro nem o único. Não foi. É só um símbolo. Mais um. E eu interpreto ao pé da letra. Olha o equívoco. Então, quando Paulo diz, olha, nós todos vamos ser semelhantes ao último Adão, que é Jesus Cristo, ele está dizendo o seguinte: um dia nós vamos deixar de reencarnar em mundos inferiores e vamos transcender. Vamos atingir um patamar de espírito puro e habitar planetas celestes. Desta forma, o próprio Cristo vem dizer: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Quem vê a Deus? Só espírito puro. Ok, meus amigos. Muita informação hoje. Muita coisa. Mergulhem na apostila. Se deliciem. Isso aqui é luz para o nosso coração. Tem atividade de reflexão, a Cris está dizendo, para a gente ir internalizando tudo isso que está aqui, tá certo? Tem conclusão, leiam tudo devagarzinho. E no sábado, daqui a 15 dias, nós vamos retornar com o livro de Gênesis, com a história de Abraão, de Noé e Abraão. Não é isso, Cris? Podemos finalizar, meus amigos? Pessoal, se durante o estudo de vocês tiver qualquer questionamento, tá? Qualquer dúvida, qualquer crítica, sugestão, mandem para a gente no grupo ou tragam para a gente no próximo encontro, que vai ser daqui a 15 dias. Então, só um resumo. Nós hoje vimos a criação, certo?
nós vimos Adão, Eva, a serpente, né? As duas árvores, o fruto, a queda do Éden, que é o exílio, Caim, Abel, né? E a explicação do que Paulo de Tarso vai falar, o primeiro Adão e o último Adão. Um grande abraço, que Jesus nos abençoe e que Deus seja louvado. Gente, quem está na internet aí, vai ter bolo aqui hoje. Mark vai fazer a prece. Vamos fechar os olhos, quem assim desejar. Acalmar os nossos pensamentos depois dessa aula maravilhosa. E agradecer ao nosso Pai Celestial por nos dar a oportunidade de ter momentos como este, de estudo, de reflexão e de iluminação do nosso próprio ser. Que são nesses momentos em que a gente tem a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre nós mesmos, sobre a nossa finalidade aqui na Terra e sobre nossas boas condutas com o nosso próximo e com as adversidades que acontecem todos os dias no nosso dia a dia. Pedimos ao Pai Celestial que nos abençoe e que permita que os espíritos de luz estejam conosco, nos intuindo e nos instruindo, nos auxiliando nas nossas quedas e que não deixemos que as adversidades deixem passar despercebido as oportunidades que temos de viver melhor e de sermos melhores. Pedimos ao nosso Cristo, ao nosso modelo e nosso guia, que esteja conosco e que nos auxilie nas nossas problemáticas e que os nossos guias espirituais possam nos guiar e nos intuir a respeito dos exemplos do nosso Mestre e que eles estejam conosco hoje e sempre. Que assim seja.